Você sente que seu relacionamento terminou e que o amor acabou? Ainda há solução. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. O Espírito Santo é capaz de renovar o amor e curar seu relacionamento. Os vícios o controlam e você sente que está longe de Deus. Sim, você pode mudar. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode libertar você e fazer com que Deus seja o centro da sua vida. Quando o Espírito de Deus entra no coração, a vida muda. O amor substitui o egoísmo. A alegria vence a tristeza e o rosto se ilumina. Por isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia convida você a participar do movimento espiritual que já transformou milhares de vidas. 10 dias de oração. Com uma nova proposta, o projeto cresce e se renova para motivar a orar de maneira intensa e contínua. Em 2026, serão 10 dias de clamor, 365 dias de oração. Com o tema O Espírito Santo e o Tempo do Fim, você desenvolverá uma conexão com o Espírito Santo, que moldará seu caráter e o preparará para enfrentar a vida com fé, esperança e um propósito divino. Encontre os detalhes e matérias do programa com os temas diários, desafios missionários e mais em adv.st/10 dias de oração e solicite a revista em sua igreja local. Junte-se a este movimento de clamor e oração que neste ano não são apenas 10 dias de comunhão, mas 365 dias para buscar a presença do Espírito Santo e permitir que ele transforme cada dia da sua vida. Bom dia, como você está? É muito bom receber você em mais um dia dos nossos 10 dias de clamor. Que privilégio saber que nesta manhã estamos conectados pela fé, mesmo estando cada um em seu lar. Deus nos une, Deus nos fortalece e Deus fala ao nosso coração. Hoje vivemos o 5º dia dessa nossa jornada especial de oração. 5 dias separando o tempo para Deus, 5 dias buscando reavivamento, 5 dias abrindo espaço para a atuação do Espírito Santo. E nesta manhã somos convidados a interceder por motivos muito significativos. Vamos orar para que a igreja revele o caráter de Cristo e que Jesus seja visto em nós, em nossas escolhas, em nossas ações e em nossa maneira de amar. Oremos também para que o testemunho cristão alcance e transforme a comunidade em nosso redor. Que nossa presença faça diferença, que a nossa vida aponte para Jesus. E não podemos esquecer do nosso desafio missionário. Testemunhe para 5 amigos sobre a certeza da salvação em Jesus. Compartilhe esperança, compartilhe fé e compartilhe o amor de Cristo. Porque quem ora também é chamado a testemunhar. Agora, aonde você estiver, prepare o coração e, como de costume, você terá um momento para falar com Deus. E logo em seguida, teremos uma oração feita pelo nosso pastor Leonardo. Faça deste momento um encontro real com Deus. Que este 5º dia de clamor renove a sua fé, fortaleça a sua esperança e aprofunde a sua comunhão com o Senhor. Que Deus abençoe você de maneira muito especial.
Senhor Deus e Pai que está nos céus, nós estamos aqui diante da Tua presença mais uma manhã, Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem falado ao nosso coração e queremos também aqui apresentar ao Senhor os motivos especiais de oração desse dia. Hoje nós queremos orar, Pai, para que o caráter de Cristo seja revelado na nossa vida, Pai. Que as nossas atitudes, que o nosso falar, que as nossas decisões, que os nossos pensamentos, que tudo isso, Pai, revele a Cristo em nossa vida. E que através das nossas atitudes, através do convívio que temos com as pessoas, o seu caráter possa ser manifestado para elas, para que o teu amor as alcance também, Pai. E ainda nesse sentido, nós queremos te pedir que o testemunho cristão que nós temos possa impactar e transformar a comunidade que cerca as nossas igrejas também, Pai. A nossa igreja não pode ser um lugar de bênção apenas para nós, mas a nossa igreja tem que ser uma bênção para os nossos vizinhos, para o nosso bairro, para a nossa cidade, Pai. E por isso eu te peço, Senhor, nos ajude a ter cada vez um testemunho melhor, que exalte e expresse o teu caráter, para que assim, Senhor, nós possamos levar a transformação que aconteceu na nossa vida para todas as pessoas com as quais entrarmos em contato, Pai. Que o Senhor nos dê o poder para fazer isso e que o Senhor nos dê um testemunho muito poderoso através da transformação em nossa vida. Cuide de nós, esteja sempre conosco e também abençoe os 5 amigos pelos quais a gente tem orado, Pai. Que o Senhor toque o coração deles, que nós possamos testemunhar também da salvação para eles e que eles possam, impressionados pelo Teu Espírito, aceitarem o Senhor como único Senhor e Salvador de suas vidas, Pai. Nos abençoe, nos perdoe, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Hoje é o tempo de buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos e rogar por poder, permitir que o Senhor possa então atuar com milagres espirituais. Para ser usado, não preciso orar com fervor suplicando pela libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mal e o batismo do Consolador. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa
de santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Deus tem pressa, Ele não vai Bom dia, tudo bem? Hoje nós estamos no 5º dia, metade da nossa jornada de 10 dias de clamor. E nós vamos estudar hoje um dos temas mais profundos da vida cristã, que é o fruto do Espírito. E esse tema é tão importante que nós vamos dedicar hoje e amanhã para estudá-lo com mais profundidade na palavra de Deus. Em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo apresenta um contraste muito claro. De um lado, as obras da carne, do outro, o fruto do Espírito. E esse texto deixa evidente que existe uma diferença abissal entre esses dois caminhos. Enquanto o fruto do Espírito é prova da conversão, as obras da carne revelam uma natureza ainda separada de Deus. O fruto do Espírito indica transformação, mudança, uma vida renovada, caráter moldado à semelhança do caráter de Cristo. Já as obras da carne mostram atitudes que nascem de um coração que não está rendido ao Espírito Santo. Quando Paulo fala desses dois elementos, ele está falando de opostos, de realidades incompatíveis. E para entendermos melhor o fruto do Espírito, precisamos observar as suas características. Nessa primeira parte, vamos analisar 3 aspectos fundamentais: a transformação, a presença contínua do Espírito e a unidade. A primeira característica é a transformação exterior e interior. Jesus declarou em João 3, verso 5, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui nós encontramos 2 dimensões do novo nascimento: nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água representa o batismo, um ato exterior, visível, diante de várias pessoas. O batismo simboliza purificação, morte para uma velha vida e renascimento para uma nova vida, compromisso com Jesus Cristo. É a declaração externa de uma decisão tomada internamente. Mas Jesus também fala sobre nascer do Espírito, e aqui nós temos uma experiência muito mais profunda, interior, espiritual e altamente transformadora. É quando o Espírito passa a atuar no coração do ser humano, quando ele passa a renovar a mente, despertando então uma fé genuína, produzindo uma mudança real de caráter. O batismo, sem renovação interior, é vazio, é uma forma sem vida, apenas um ritual. Por outro lado, a verdadeira experiência com o Espírito inevitavelmente conduz ao batismo, porque aquilo que Deus faz dentro transborda para fora. O novo nascimento não é apenas um rito, é uma transformação completa, é uma vida nova, é uma nova direção que nós tomamos na vida e com isso vem também uma nova natureza. Sem essa experiência espiritual verdadeira, não há salvação completa, não há fruto verdadeiro na vida. A segunda característica que nós temos é a presença contínua do Espírito. Quando Paulo fala sobre o fruto, ele deixa muito claro que essas são qualidades que são sinais visíveis, evidências, marcas de que o Espírito Santo continua atuando na vida da pessoa. Romanos 8 declara: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E ainda, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E lá em Efésios, Paulo reforça: enchei-vos do Espírito. Perceba algo fundamental aqui. Nascer da água é um ato pontual, acontece em um momento específico, mas nascer do Espírito é uma experiência contínua que se desenrola todos os dias
de forma constante em nossas vidas. Uma pessoa pode ser impedida do batismo por circunstâncias especiais, como por exemplo aconteceu com um ladrão na cruz, mas ninguém pode viver sem o Espírito. Romanos 8, verso 9 é direto: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O fruto do Espírito depende de um relacionamento ininterrupto com o Espírito Santo. Não é uma experiência ocasional, não é algo esporádico, é permanência, comunhão, dependência. Paulo nos diz: andai em espírito. E então ele completa: mas o fruto do Espírito é. O fruto surge dessa caminhada, dessa ligação constante. Assim como uma planta só produz fruto se estiver viva, ligada à fonte, nutrida continuamente, o cristão só manifesta o fruto do Espírito se permanecer em constante comunhão com Deus. O fruto não é esforço humano, é resultado da presença divina, é obra do Espírito Santo em nós. E isso exige uma escolha diária: buscar, orar, submeter-se, permitir que o Espírito atue, crescer espiritualmente e entender que isso é um processo, que é silencioso, profundo e também sobrenatural. Nós precisamos entender isso, queridos. O Espírito Santo age todos os dias e ele transforma a cada dia um pouco. A terceira característica que temos é a unidade. O fruto do Espírito é apresentado no singular. Não são frutos, é fruto. E isso revela algo extremamente importante. As virtudes não são isoladas. Elas formam um conjunto harmonioso. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas compõem uma única realidade, um único fruto, um caráter equilibrado que é reflexo do caráter de Cristo em nós. Essas qualidades, meus queridos, estão interligadas, elas são conectadas, elas são complementares. Mas essa unidade não é apenas interior, ela também se manifesta nos relacionamentos. Relacionamentos com o próximo, relacionamentos na igreja, relacionamentos com a comunidade. Perceba algo: a unidade não é natural ao ser humano. Nossa tendência é o conflito, nossa tendência é a individualidade, é divisão, é egoísmo. Por isso, Paulo insiste tanto nesse tema. Em 1 Coríntios, ele diz que não haja entre vós dissensões. Em Filipenses, ele fala: nada façais por contenda ou vanglória. E Tiago pergunta: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? A falta de unidade sempre revela algo mais profundo: a ausência de submissão ao Espírito, carência de transformação. Quando o Espírito Santo governa o coração, irmãos, ele produz humildade, mansidão, amor. E veja, onde há amor verdadeiro, a unidade floresce naturalmente. Romanos 5, verso 5 afirma: o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. A unidade é, assim, uma evidência do fruto, uma prova da atuação do Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, o fruto do Espírito não é algo que conquistamos por mérito próprio, não é disciplina isolada, não é esforço humano, é resultado de relacionamento. É o resultado natural da comunhão, da dependência do Espírito Santo. E assim, o fruto cresce naturalmente quando permanecemos ligados à fonte. Sabe, meus queridos, toda manhã eu convido você aqui a uma reflexão muito profunda e pessoal. Peçamos ao Espírito Santo que produza em nós esse fruto, que transforme o nosso interior, que permaneça continuamente na nossa vida, que gere unidade em nossos relacionamentos, em nossas igrejas, que por meio da Bíblia, da oração e de uma entrega diária, nós possamos refletir o caráter de Cristo. Como seu pastor, eu oro para que esse desejo exista no seu coração, para que ao olhar talvez a falta de unidade da igreja, você escolha ser parte da solução e não do problema, e que ao escolher ser parte da solução, você busque intensamente o Espírito Santo, para que o fruto do Espírito se revele na sua vida, abençoe a sua família e abençoe também as nossas igrejas e as comunidades nas quais elas estão inseridas.
com o fruto do Espírito, teremos poder e autoridade para pregar o Evangelho e assim apressar e abreviar a volta de Jesus a essa terra. Se esse é o seu desejo, eu convido você a orar comigo nesse momento. Querido Deus, mais uma vez na Tua presença durante essa jornada, Pai. Como tem sido bom, nós temos sido abençoados, nós temos refletido sobre a nossa vida e temos buscado o poder do Teu Espírito em nós, Pai. Te pedimos nesta manhã, produza em nós o fruto do Teu Espírito. Nos ajude a estar sempre ligados à videira verdadeira que é Cristo Jesus e através desta ligação, que o Senhor comunique todos os dias a nós vida e o fruto do Espírito seja manifesto nas nossas ações, nas nossas palavras e nos nossos pensamentos, Pai. Que o Senhor nos ajude a ter uma transformação não apenas interior, mas que ela também se revele para todas as pessoas como testemunho da Tua graça e da Tua salvação. E que assim, Pai, a presença do fruto em nós possa trazer bênçãos para nós e nossa família, mas também bênçãos para outras pessoas, bem como unidade para as nossas igrejas. Cuide de nós, perdoe os nossos pecados, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor, sobre ti levante o seu rosto e te dê